Diz assim o texto da palavra de Deus: mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Esse texto que nós lemos aqui, queridos, é uma palavra muito conhecida, até porque falar de Jesus nos evangelhos, ou melhor, falar dos evangelhos é falar da pessoa de Jesus Cristo. Embora cada evangelho apresente Jesus de uma forma, mas todos eles carregam a mensagem principal. Qual é a mensagem? A pessoa de Cristo. Embora ela vai ser escrita para povos, classes, nações, culturas, mas todos os evangelhos apontam para uma pessoa, a pessoa de Jesus. O evangelho de Mateus, ele vai ser escrito aos judeus, mostrando-nos Cristo como Messias, aquele que veio, o rei dos judeus, aquele que veio na sua primeira vinda para nos salvar, para nos inserir no plano da redenção. Todos nós sabemos que os judeus, eles não creem na pessoa do Messias que veio na sua primeira vinda. Para eles, Cristo ainda vai chegar, o Messias ainda vai vir. Só que nós temos uma convicção diferente da deles. Enquanto os judeus aguardam Cristo, o Messias que vai chegar com uma influência global, com um poder financeiro muito grande, com uma riqueza absurda, nós cremos num Messias diferente que já veio. Por quê, Pablo? Porque enquanto os judeus aguardam um Messias chegar, nós aguardamos a sua segunda vinda, porque já cremos que a primeira, ele veio nos salvar. E para que nós aguardamos a sua segunda, Pablo? Ele virá como uma ovelha? Não, chega. Agora ele virá para julgar as nações, para levar a sua igreja para morar com ele eternamente na glória. Sendo que os judeus não conseguem crer na pessoa de Jesus. Então o evangelho de Mateus a todo momento vai mostrar e comprovar que Cristo, ele era e é o Messias prometido que já veio na sua primeira vinda. Mas ele aponta para a pessoa de Jesus como aquele que veio nos salvar, nos resgatar, nos livrar da condenação eterna, nos perdoar dos nossos pecados e nos inserir novamente no plano da redenção. Já o evangelho de Marcos, ele vai apresentar Jesus como servo sofredor. Por quê? O profeta Isaías vai dizer: a quem enviarei? A quem há de por nós? Então disse ele, o profeta messiânico: eis-me aqui, pode me enviar. Quem é essa pessoa? É a representatividade da pessoa de Jesus, porque o profeta Isaías é um profeta messiânico e a todo momento está apontando para a vida do Messias, dizendo: eis-me aqui, eu sou o servo sofredor. Porque Jesus é o servo, Paulo diz que age em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de servo e veio a padecer a morte de cruz. Porque Cristo é o servo sofredor, porque todos aqueles que tentaram não foram capazes de cumprir o plano da redenção. Mas o servo disse: Pai, se não tem ninguém para ser enviado, eu vou lá morrer pelo Pablo, eu vou lá morrer pela nova unção, eu vou lá morrer pela tua casa. Se ninguém foi capaz, eu sou o servo que vai cumprir a missão pela qual o Senhor está me enviando. E qual é a missão? A missão é morrer pela humanidade, é trazer ele de volta para inserir no plano da redenção novamente. Mas o evangelho de Lucas, ele é um pouco diferente, porque Lucas vai falar que Cristo, ele é o homem perfeito, o homem ideal, o sacrifício perfeito. Ah, meu pastor Alexandre,
Nós sabemos que na antiga aliança, quando o sacerdote ia pegar um animal, sacrificá-lo e oferecer o seu sangue em prol do pecado das pessoas, nós sabemos que o animal não podia ter mancha, não podia ter mácula, não podia ter enfermidade, não podia ter nada naquele sacrifício. E por que Lucas fala que Jesus é o homem perfeito e o homem ideal? Porque Paulo diz em Romanos capítulo 3, a partir do verso 22 e 23, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Como que nós pecamos? Nós caímos em Adão, nós falhamos em Adão. E por que Cristo é o sacrifício perfeito? Porque Paulo diz também que por um homem entrou o pecado, mas também por um homem entrou a justiça, a redenção, a salvação, a regeneração. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. Agora não precisamos mais de animais, porque Cristo, Ele é o nosso sumo sacerdote e temos total acesso ao nosso Criador. E Ele está dizendo: se você errou, se você pecou, não tem mais condenação, porque o meu sangue que foi esmergido na cruz do Calvário te purifica de todo o nosso pecado aqui nessa noite. Aleluia. Aí alguém diz assim: eu não vou ser cristão, porque para me ser crente eu tenho que largar isso, eu tenho que largar aquilo, eu tenho que parar com isso. Não, para me ser cristão eu tenho que parar de beber. Ei, querido, para de palhaçada. O único sacrifício perfeito foi Cristo Jesus. O evangelho é para pessoas imperfeitas e pecadores, mas que estão dispostos a dizer: Pai, eu sei que eu errei, mas o teu sangue me purifica de todo o meu pecado. Eu não sou perfeito, mas tu és perfeito para sempre. Só que, irmãos, eu pessoalmente, dentre todos os evangelhos, os 3 evangelhos falados, eu gosto de João, porque João foi um discípulo diferenciado, pastor. João foi o discípulo que procurou conhecer a pessoa de Jesus. Muitos seguiam a Cristo por aquilo que ele podia oferecer, fazer, curar, realizar. Mas João, dentre os 12, foi selecionado entre os 3 para ser o discípulo mais próximo de Jesus. E João, ele surge num contexto um pouco complicado, difícil. Porque quando ele vai escrever o evangelho, João surge num cenário do gnosticismo. E os gnósticos não acreditavam que Cristo foi homem, Deus, carregando uma natureza humana. Só que João, quando surge escrevendo o evangelho, ele vai mostrar e provar para os gnósticos que o fato de Jesus ter encarnado na terra homem, a sua divindade nunca saiu dele. Um exemplo, ele carregava 2 naturezas. E alguém diz: ora, Jesus foi 50% homem e 50% Deus. Não, ele foi 100% homem, 100% Deus. Jesus, quando vai ao Getsêmani, que ele vai sentir a agonia da cruz, quem está naquele cenário? É o Jesus Deus ou é o Jesus homem? É o Jesus homem, porque ele vai sentir a agonia da cruz, o que eu esperava. Mas ele fala: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a sua vontade. Mas há um momento na Bíblia que Jesus passa. O endemoniado de Gadara, quando olha para aquele homem, Jesus não pregou, não falou nada, pastor. Ele só passou. Mas ele falou: opa, por que tu vem nos atormentar antes do tempo, filho do homem? Mas espera aí, gente, ele não falou nada. Mas ao olhar para Cristo, eles puderam identificar: aquele não é um ser humano comum, aquele é alguém que é o dono de todas as coisas. Como assim? Porque tu vem nos atormentar? Porque Jesus é assim, aonde ele passa, ele não precisa falar nada. Quem está passando hoje aqui não é varão, não é anjo, nem arcanjo, é o próprio Criador que está dizendo: aonde eu passo, o demônio sai, a enfermidade sai, o milagre acontece pelo poder
poder que há no nome de Jesus. Jesus está passando hoje lá na tua casa. Se você quer, levanta suas mãos, que eu vou liberar a primeira palavra aqui nessa noite. Jesus está passando na sua casa. Jesus está passando no teu casamento. Jesus está passando lá naquela boca de fumo, aonde está teu filho perdido, o teu marido na cachaça. Ele está dizendo: sai demônio, sai separação, sai droga. Eu sou Jesus, eu sou Jesus de Nazaré. Aonde ele passa, ele não precisa falar nada, porque aonde ele vai, há uma glória que acompanha Jesus. O demônio não falou: opa, quem é você, quem é? Ele não precisa falar, porque ele é o dono de todas as coisas. Ele é o todo-poderoso. Ele é aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Quem é ele, Pablo? Jesus de Nazaré. Só que João vai nos dar uma prova interessante, porque os gnósticos estão dizendo: como pode ele ser homem e carregar uma natureza divina? João vai dizer: rapaz, vocês não sabem com quem vocês estão se metendo. Como assim, João? Vocês não creem que ele era homem, que ele era Deus? Vocês estão enganados. Por que estamos enganados, João? É porque vocês não leram aí no capítulo 1 do verso 1 de João. O que, João? No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. Quem era o verbo? Era Deus. Mas espera aí, João, isso está muito embolado, porque você fala da pessoa de Deus, mas não insere o nome de Jesus na história. É aí que está o mistério. Porque Gênesis capítulo 1, verso 1 vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, porém o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. O que João está querendo dizer para os gnósticos? Vocês estão enganados, porque Cristo não surge no Novo Testamento. A graça não vem no Novo Testamento. A graça já acompanhou a criação de todas as coisas. Como assim? Vocês não estão entendendo? Aqui não é uma dicotomia, aqui é tricotomia. É o Pai criou, o Filho criou, o Deus Espírito criou. Ele é o autor da criação de todas as coisas. João, você está maluco? Não, não estou maluco não. Ele é muito mais do que o verbo. Quem ele é, João? Jesus Cristo é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Que é isso, João? A gente não consegue crer que ele era somente isso. Não consegue. Jesus Cristo, ele é a água que mata e sacia a nossa sede. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e ele é a vida. Jesus Cristo é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus Cristo, ele é o alfa, o ômega, o princípio de todas as coisas. Como assim, João? Não dá para entender, não dá. Vocês se alimentaram do pão que vocês vivenciaram no tempo de Moisés, mas lá vocês vão ter fome de novo. Mas é que eu te digo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão nunca mais vai ter fome, porque Cristo alimenta a nossa alma pelo poder da sua palavra. Que experiência você teve, João? Para encerrar a conversa, gente, porque vocês não creem que ele era o Cristo, mas eu tive uma experiência muito boa com ele. Que experiência, João? Eis que fui levado à ilha de Pátio. E aí, o que você viu lá, João? Rapaz, não tinha como. Eu vi um ser, pastor, resplandecente de luz. Havia uma glória na sua
da sua boca saía uma espada afiada. Ah, isso é muito pouco, João. Não é pouco não, mas tem algo muito melhor do que eu vi. O que, João? Na sua coxa estava escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ah, nova unção. Você pode levantar as suas mãos nessa noite, porque o evangelho de hoje quer pregar chave, carro, 1 milhão na conta. Mas o evangelho que eu tenho para pregar hoje aqui é o seguinte: Jesus Cristo, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você pode levantar as suas mãos por 30 segundos e adorar ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Aleluia, uma graça de Deus aqui nesse lugar. O Evangelho de Mateus, capítulo 1, fala da genealogia. Capítulo 2, Jesus nasce, a Bíblia diz que os magos vão ter até Herodes dizendo: ó, ele nasceu, né, Herodes? Como assim ele nasceu? Viemos atrás dele. Aí Herodes: opa, peraí, fala o seguinte: já que vocês estão dizendo que Cristo nasceu, vai atrás dele. Se ele nasceu realmente, manda me trazer a notícia, volta aqui para me contar. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando os magos chegaram até Jesus, puderam reconhecer que havia nascido o Salvador, que havia nascido o Emanuel, que havia nascido o Ebenezer. A Bíblia diz que eles ofereceram incenso, ouro e mirra aos pés de Cristo, representando os 3 ministérios de Jesus: o ministério sacerdotal, o ministério profético e o ministério da sua realeza, representando que Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O texto diz que Jesus sai do capítulo 2, entra no capítulo 3, aparece um homem no cenário. Quem era esse homem? João Batista. E o que João Batista fazia? Já era anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto. O que ele veio fazer, Pablo? Ele veio dar um rolé no deserto? Ele veio bater um papo no deserto? Não, ele veio preparar o caminho para o Senhor. Mas ele diz algo interessante: gente, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas tem um que é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas e aí, João, só isso não, eu tenho uma mensagem. Qual é a mensagem, João? Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João foi chamado para preparar, e dentro do preparo existe uma verdade. Qual é a verdade, João? Arrependimento. Isso aqui mexe com a gente. Por quê, Pablo? Vivemos num tempo, irmãos, um pouco complicado. Porque se João pregasse em algumas igrejas em nosso tempo, João teria a porta fechada, João seria expulso, porque o discurso e o sermão de João não era um sermão que agradava os seus ouvintes. Mas João entendia: eu carrego uma mensagem do céu, eu carrego uma mensagem. Qual é a mensagem? Arrependimento. Mas espera aí, João, tu não pode pregar essa mensagem. Por que eu não posso, pastor Alexandre? Porque esse sermão é muito duro, você vai afastar as pessoas da igreja. Deixa eu falar uma coisa aqui: em toda a história da Bíblia, a verdade sempre será a verdade. O evangelho não é ele se enquadrando ao pecador, mas é o pecador se enquadrando à palavra de Deus. Ah, querido, acontece
aconteça o que acontecer, não negocie a mensagem que Deus tem colocado na tua boca, no teu coração. Mas Pablo, eu não posso pregar na faculdade, porque se eu pregar vou me dar nota vermelha. Não tem problema, pode me expulsar, mas eu não vou negociar a mensagem da Bíblia, a mensagem do reino. Jesus está levantando uma geração de João Batista. Mas espera aí, Pablo, se eu pregar essa mensagem lá na minha faculdade, lá no meu trabalho, eu vou perder a amizade. Pastor Alexandre, não tem problema, a igreja sempre triunfou à luz da palavra. Jesus começou pregando, os discípulos começaram pregando, os pais da igreja deram continuidade, os avivalistas surgiram no cenário. Aí hoje surge eu e você querendo negociar a mensagem. Igreja, Jesus está voltando para buscar uma igreja que está firmada na palavra. Eu e você somos o João Batista para esse tempo presente. Mas João, peraí, tu não pode pregar ela, João. Não posso, porque o meu compromisso é com aquele que me chamou. O meu compromisso é com Jesus de Nazaré. O texto diz que João é batizado, sai dali, ele vai para o capítulo 4, conduzido pelo Espírito ao deserto. Jesus sai do deserto, o texto diz que ele começa a escrever os sermões das bem-aventuranças, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E no capítulo 6, do verso 25 do Evangelho de Mateus, Jesus vai tratar de algo muito interessante aqui para nós nessa noite. Jesus está falando a respeito da vida, Jesus está falando a respeito do comer, do amanhã, do vestir, do beber. E tem algo muito interessante que serve perfeitamente para os nossos dias atuais. Porque num tempo como este, enfrentamos muitas crises em muitos lugares, pessoas passando por problemas emocionais, problemas de ansiedade, depressão. O problema é que a gente quer viver o hoje, morrendo por 2 dias à frente, pastor, e nós nem sabemos se estaremos vivos daqui a 1 hora, mas isso está dentro de nós que somos seres humanos. Mas parecia que Jesus já estava olhando para o futuro, porque ele sabia que eu e você, nesses dias atuais, estaríamos ansiosos, preocupados. Senhor, como vai ser? Como vai acontecer? Como vai surgir? Senhor, eu tenho que realizar isso, eu tenho que fazer aquilo. E Jesus está tratando sobre isso a partir do capítulo 6, do verso 25. E o verso 25 ele começa dizendo: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quantos haveis de comer ou de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Isso aqui é muito interessante. Primeira coisa que eu quero falar aqui nessa noite é: os detalhes da sua vida podem ser confiados ao Senhor que criou você. Por quê, Pablo? Porque Jesus sabe daquilo que nós necessitamos e daquilo que nós precisamos, sendo que há uma diferença enorme daquilo que eu quero e daquilo que eu necessito. Um exemplo: Jesus se depara com um paralítico. O camarada está lá cheio da enfermidade, e Jesus olha para ele e pergunta: que queres que eu te faça? Claro que ele quer andar, né, gente? Claro que ele quer levantar e ir logo para sua casa, ser curado e restaurado. Mas o texto diz, pastor, que Jesus olhando para ele falou: tudo bem, você tem que levantar e andar, mas tem algo essencial na sua vida que precisa acontecer. O quê? Perdoado são os teus pecados. Interessante isso aqui, porque os fariseus e escribas olharam e falaram assim: rapaz, quem é esse homem que tem poder para perdoar pecado? Será que ele é o Cristo? Aí o texto diz: e Jesus, conhecendo-lhes o coração, disse ao paralítico:
levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mas repare que há uma diferença na ordem correta, porque o que ele precisava era: levanta e anda, e perdoados são teus pecados. Mas não foi desse jeito. Primeiro foi: perdoados são teus pecados. Depois ele falou: levanta, toma o teu leito e vai para a sua casa. Ou seja, é Deus dizendo para nós aqui nessa noite: é tempo da gente aprender a orar e a pedir ao Senhor. Como assim, Pablo? Vivemos um tempo que a gente pede tanta coisa: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para alguém: não adianta Deus dizer levanta e anda, mas a nossa alma ainda está cheia de mazela, cheia de pecado. Não adianta Deus dizer levanta e anda, mas você não obedece o teu pastor. Não adianta Deus dizer receba a vitória, mas você não ama a tua família. Não adianta Deus dizer levanta e anda, mas você não é fiel à tua igreja. Nesses últimos dias, Deus está dizendo: antes de eu fazer o que você quer, primeiro eu vou tratar daquilo que você necessita nessa noite. Porque nós somos assim. Nós oramos: Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, mas esquecemos de falar: Senhor, trata aqui primeiro. Eu tenho dificuldade em perdoar, me ajuda, Senhor. Senhor, eu não consigo me relacionar com pessoas, cura meu coração. Senhor, eu tenho tantas coisas guardado que eu não consigo colocar para fora. Senhor, faz primeiro aqui dentro. Jesus está mostrando para ele: rapaz, evangelho não é de fora para dentro, evangelho é de dentro para fora. Por isso que ele está dizendo: perdoados são teus pecados. Ele está mostrando: não vou fazer o que você quer primeiro. Primeiro eu faço o que você necessita. O que é que eu necessito? Você precisa de perdão. Você precisa ser tratado. Você precisa ser curado dessa amargura na tua alma. Você precisa ser tocado pelo Espírito Santo. Você precisa ter um encontro com Jesus de verdade. Você precisa correr para o altar e dizer: eu não quero mais só vitória. O que eu quero é: cuida da minha alma, sara a minha alma. Isso revela um pouco do nosso evangelho de hoje. Porque as pessoas só querem pedir. Parece que Jesus virou o guru das pessoas. Atender, peça que eu te atendo. Parece que ele está dentro daquela lata do Aladim, né? Faça um pedido. Jesus não está preocupado em atender primeiro aquilo que eu quero. Primeiro ele quer fazer aqui dentro, para depois ele começar a fazer coisas novas do lado de fora. Oh, meu irmão, eu não estou dizendo para você que ele não possa atender a sua oração, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que ele não vai inverter as ordens. Não é fazer para depois curar. Não é te dar para depois perdoar. Não, primeiro é tratar, curar, perdoar, transformar, para depois dizer: receba a tua bênção, receba a tua vitória. Oh, querido, nesta noite eu profetizo em nome de Jesus que se ele quiser fazer hoje, ele já começou a fazer. Como assim, pregador? De dentro para fora, de dentro para fora. Jesus está fazendo hoje nesse lugar. Segunda coisa, o foco na preocupação tira a minha produtividade do presente. Vira para esse irmão que está ao seu lado com muito carinho, diga para ele: o foco na preocupação tira a sua produtividade do presente. Como assim, pregador? Queridos, a preocupação é algo normal do ser humano. Mas o problema está em eu dar confiança para tamanha preocupação. Por quê, pastor? Porque nós somos excelentes para fazer isso aqui que eu vou falar agora. E se eu estiver mentindo, pode me corrigir.
Por que que quando nós estamos com problema, nós pensamos tantas coisas, mas a primeira solução é abrir mão da obra de Deus? Engraçado, a gente passa por tanta coisa, né? Mas a gente não abre mão do emprego, não abre mão da faculdade, não abre mão dos projetos e sonhos, mas achamos que a solução é abrir mão da obra de Deus. Por que que nós somos assim? O diabo sabe que se ele prender a tua atenção nos seus problemas, ele tira a tua produtividade que você está produzindo no reino de Deus. Ele sabe que se você estiver no meio de um furacão e você parar para dar confiança para isso, você para de caminhar, você para de orar, você para de ir para a igreja. Ah, não quero mais ir para a igreja não, peraí. Pastor Alexandre, eu vou estar entregando a liderança, tá bom? Não quero mais não, porque eu estou com muito problema na minha casa. Estou desempregado, não estou aguentando. Por que que nós somos assim? Queridos, o apóstolo Paulo disse uma palavra muito linda para nós aqui hoje. Que palavra? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para as que estão diante de mim. E aí, Paulo, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pablo, mas e aí, o que eu vou fazer com meus problemas? Você parando ou continuando, ele vai continuar com seus problemas. Então qual é melhor? Você ficar parado, os problemas te matar, mas você diante dos problemas continuar produzindo diante daquilo que Deus te chamou para fazer. Oh, querido, eu tenho uma palavra de Deus para nós aqui hoje. Independente dos seus problemas, não pare de produzir na obra de Deus. Ah, Pablo, mas lá na minha casa está difícil. Deixa o problema lá, mas não pare de produzir na igreja. Pablo, mas eu estou desempregado. Vai desempregado, mas continue buscando a presença de Deus. Mas eu estou com o diagnóstico que o médico disse que não tem mais jeito. Não tem mais jeito para ele. Mas o Deus Todo-Poderoso tem o poder de curar, o poder de fazer infinitamente mais. O que eu faço, Pablo? Eu continuo. Está doendo? Não tem problema, mas eu vou continuar produzindo. Pode contar comigo, pastor. Domingo eu estou aí de manhã. Está doendo, mas pastor, terça-feira eu estou aí. Eu estou chorando, mas quinta-feira estamos juntos. No domingo na EBD, estamos juntos. No evangelismo, estamos juntos. Eu não vou parar de produzir diante daquilo que Deus me confiou para fazer. O que é que você tem produzido? Não pare de fazer para Deus, porque o céu está anotando tudo o que você está fazendo. E se tem uma coisa, e se tem alguém que é interessado em ver você parar, é o teu inimigo, Satanás. Jesus não. Jesus olha para nós e fala: quero ver se ele vai continuar. Quero ver se ela vai até o final. Mas espera aí, Jesus, está difícil? Tá não, tu aguenta, tu suporta. Tu já passou por coisa pior e você está aqui hoje. Tu já passou por coisa pior no teu passado e você está de pé aqui hoje adorando a Jesus. Oh, meu irmão, minha irmã, já estamos chegando ao finalzinho. Aguenta um pouco mais. Vamos até o final produzindo. Vamos até o final trabalhando. Vamos até o final dizendo: Senhor, ainda que eu não estou no meu melhor momento, ainda que eu não esteja fazendo o que eu queria, ainda que eu não esteja no emprego dos meus sonhos, ainda que eu não tenha a casa que eu queria, mas uma coisa eu tenho, é a tua presença. Uma coisa eu tenho, é a tua bondade. Uma coisa eu tenho, é a tua misericórdia nessa noite. Terceiro, eu caminho para o final. Deus não ignora aqueles que dependem dele. Fala para esse irmão ao seu lado: Deus não ignora
aqueles que dependem dele. Olha o que diz o texto, no verso 32. Porque os gentios é o que procuram todas as coisas, mas o vosso Pai bem sabe do que vocês precisam de todas elas. Aí o texto diz: mas buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que é lindo isso aqui? Jesus está mostrando para os discípulos. Primeiro exemplo é as aves. Segundo exemplo é o lírio do campo. E o terceiro, ele usa os gentios. Por quê, Pablo? O que Jesus está querendo mostrar é que para os gentios a prioridade é o comer, o beber, o vestir. Como assim? Ele está mostrando, os gentios são apegados a tudo aquilo que é da terra. E nós, como cristãos, não podemos regozijar do melhor dessa terra. Eu não posso ter a melhor casa, eu não posso ter o melhor carro, eu não posso ter dinheiro, um bom dinheiro na minha conta, eu não posso ser um bom empresário, próspero. Claro que pode e deve. Então aonde está o problema? O problema está quando nós colocamos o nosso coração naquilo que não é da eternidade. Aí Jesus olha e fala: gente, calma. Essas coisas os gentios procuram, porque a prioridade deles é procurar isso. Eu quero a riqueza, eu quero tudo que é da terra, eu quero, me dá. Parece que vai morar eternamente na terra. Só que Jesus nos dá um ensinamento interessante. Qual? Ele fala: já que os gentios procuram tudo isso, mas vocês têm um Pai que também sabe que vocês precisam de tudo isso. Mas há um porém. Como assim, Jesus? Há uma condição. Qual é a condição? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Como assim, Jesus? Como assim nada? Vocês vão ter tudo isso que eles têm, mas para vocês é diferente. Porque enquanto para eles a prioridade é o buscar, é o conquistar, para vocês a prioridade é buscar primeiro o reino de Deus. Oh, aleluia! Jesus está dizendo: ei, queridos, ei, discípulos, ei, igreja, precisamos ter o nosso coração voltado para as coisas do céu. Nós não podemos ter um coração apegado às coisas da terra. Devemos ter um coração voltado para a eternidade, porque quando eu priorizo o reino de Deus, eu estou dizendo: Senhor, eu sei que você cuida de mim, eu sei que o Senhor está cuidando de todas as coisas na minha vida e na minha casa. Ah, Pablo, mas parece que nada está acontecendo. Só parece, mas o reino está trabalhando ao teu favor aqui nessa noite. A tua vida não foi em vão, a tua chegada não foi em vão. O reino está cuidando de tudo nessa noite. Mas Pablo, o que eu tenho que fazer com o meu amanhã? Aí ele diz: ora, não andeis inquietos dizendo: como será o amanhã? Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal. Tu sabia que para cada dia existe um mal na nossa vida? Nem todos os dias é só bênção e só vitória. Tem dia que acordamos, o dia está mal mesmo. Tem dia que o dia está horrível. Tem dias que o dia está tenebroso. Quer ver? Estava tão bem ontem, pastor, mas ontem fui parar no UPA. Cheguei com meu irmão 00:30. Estou aqui passando mal a beça, mas eu falei: vou lá passando mal. Vou lá com muita dor, mas eu vou, porque eu sei que Cristo me chamou para pregar o evangelho. Mas quando eu subi naquele altar, para cá para cima, eu não estou sentindo mais nada. Sabe por quê? É o reino dizendo: trabalha para mim que eu trabalho para você, fala por mim que eu falo por você, prega por mim que eu prego por você. Ei, querido, eu tenho uma palavra de Deus. Enquanto você está aqui, o reino está
cada dia existe um mal, para cada dia também existe a bênção de Deus sobre a tua vida. Ah, Pablo, a minha quinta-feira não foi tão boa, ok? Ah, Pablo, a minha quinta-feira não está sendo legal, eu acordei bem, mas no meado do dia o negócio não está muito bom. Eu tenho uma palavra para você. Você chegou até aqui, de repente com o teu mal ficou lá para o lado de fora, porque quando você entrou para cá para dentro, a benevolência, a bondade, a misericórdia, o amor de Jesus te alcançou aqui nessa noite. Como para cada dia existe o mal, mas também nessa noite vai existir a alegria, o amor, a paz de Jesus no teu coração. Eu convido você a se colocar de pé. Há um louvor que diz, né? Que teu amanhã será melhor do que hoje. Isso é uma verdade. A tua quinta-feira de repente não foi tão boa, mas a tua sexta será mais do que abençoada. Você crê nessa palavra profética? A tua quinta-feira de repente não foi tão boa, mas eu profetizo em nome de Jesus que a tua sexta-feira será melhor do que hoje. Hoje foi difícil, mas amanhã será melhor. Hoje foi de choro, mas amanhã será melhor. Hoje foi de desemprego, mas amanhã a porta já se abriu. Hoje foi de porta fechada, mas amanhã a porta estará aberta. Hoje foi de enfermidade, mas a cura chegou para a tua vida aqui nessa noite.